Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos corrigir as avaliações de física, tá? Da parte de ciência da natureza. Lembrando, quais disciplinas fazem parte da ciência da natureza? Física, química e biologia. Nós tivemos, nesse primeiro bimestre, o estudo dirigido e a avaliação bimestral. O total de 5 questões. Eu vou corrigir com vocês aqui somente a parte de física, tá bom? A de biologia e química, não, tá bom? Então, vamos começar com o estudo dirigido, que foram 3 questõezinhas, tá? Que vocês realizaram em sala de aula. Vou corrigir aqui com vocês, resolver, para vocês tirarem as suas eventuais dúvidas, ok? Então, vamos lá. A primeira questão do estudo dirigido, ela falava o seguinte: uma onda periódica, ou seja, aquela que se repete em intervalos de tempos iguais, é descrita pela figura abaixo. Está aqui a figura. O período, a frequência e a velocidade de propagação desta onda valem. Bom, então ele quer 3 coisinhas aqui, pessoal. Vamos lá. O que ele quer de mim, então, aqui? Ele quer saber o período, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui no cantinho, ó. Ele quer saber o período. Que mais? Ele quer saber a frequência e, por fim, ele quer saber a velocidade de propagação dessa onda, tá? Então, ele quer 3 informaçõezinhas aqui. Bom, vamos por parte, então. Vamos tentar achar, primeiramente, o período, tá? Pela figura aqui, o que nós conseguimos tirar de informação dela? Conseguimos tirar 2 coisinhas. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, do vermelho, para não confundir aqui com a figura. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiramente, eu tenho essa informação aqui, 1 segundo, e essa informação aqui, 2 metros. O que elas representam para mim? Por meio dessa informação, eu consigo tirar o valor do período, e por meio dessa informação aqui, eu consigo tirar o valor do comprimento de onda, que vai me auxiliar para calcular a velocidade de propagação. Ok? Vamos lá. O que é o período? Período é o tempo que leva para uma oscilação completa. Então, é o tempo, dado em segundos aqui no caso. Então, se eu analisar essa figura, é o tempo que leva para esse pulso sair desse ponto e chegar até esse outro ponto, tá? Tenho que analisar pontos de mesma fase, tá bom? Pela figura aqui, nós temos que a metade desse valor vale o quê? 1 segundo. Ah, se a metade desse tempo vale 1 segundo, a outra metade também vale 1 segundo. Se aqui vale 1 e aqui vale 1, então o período, o tempo total para esse pulso sair daqui e chegar até aqui, vai ser a soma desses dois, que vai ser então de 2 segundos. Então o período nosso aqui, ó, será de 2 segundos. Então vejam que eu não precisei fazer cálculo nenhum, analisei apenas a figura. Outra informaçãozinha que eu consigo tirar é o comprimento de onda, que é o lambda, que vai me auxiliar a calcular a velocidade de propagação da onda. Vejam que, o que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, ou a distância entre 2 pontos de mesma fase. Veja que, daqui até aqui vale 2 metros. Então, essa distância desse ponto aqui até esse ponto aqui vai ser o comprimento total. Eu tenho a metade, vale 2. Então, a outra metade aqui, ó, também vai valer 2 metros. 2 mais 2, 4 metros. Então, lambda vale 4 metros. Tranquilo? Beleza? Ele não pediu lambda, mas, como eu disse, ele vai auxiliar para calcular a velocidade de propagação. Vamos agora achar a frequência. A frequência, ela pode ser calculada como sendo o inverso do período, tá? Então, vamos lá. Ó, frequência, ela é o inverso do período. Eu tenho período? Tenho. Então, a frequência vai ser 1 sobre quem? 2, que é o período. Logo, a frequência, ela vale 0,5 Hz. Pronto, então, achamos aqui a frequência.
Olha que bacana. Beleza. Só falta uma informação. A velocidade de propagação dessa onda. Eu posso usar a equação fundamental da ondulatória, a vovó lambe-faca. O que ela diz para mim? Que V é igual a lambda que multiplica a frequência. Como eu quero achar a velocidade, eu vou multiplicar essas duas grandezas. Então, vamos lá. V é igual lambda, que é o comprimento de onda, vale 4. A frequência, que é o F, vale meio. E qualquer número multiplicado por meio é sua metade. Logo, 4 vezes 0,5 é igual a 2. 2 o quê? Metros por segundo. Porque eu estou trabalhando aí com metros e Hz, que é 1 sobre segundo. Então, a resposta será em metros por segundo. Então, a velocidade ela vale 2 metros por segundo. Pronto, achei as três questões que ele queria, né? As três grandezas. A alternativa certa, então, será, ó, 2 para o período, 0,5 para a frequência e 2 também para a velocidade de propagação desse pulso, né, que vai ser a onda. Então, a alternativa certa é a letra C de casa. Beleza? Então, uma questãozinha bacana que precisava que nós sabêssemos as definições de comprimento de onda, de período, saber a equação fundamental da ondulatória, saber a equação para calcular a frequência. Então, uma questãozinha muito bacana aí, porém, bem fácil de ser feita. Show? Então, a primeira questão está feita. Vamos para a próxima. Vamos limpar aqui e irmos para a próxima questão. Uma questãozinha teórica, tá? Vamos resolver ela aqui. Eu vou analisar primeiro as sentenças, tá? Vou colocando aqui na frente se é verdadeira ou falsa, tá? Então, vamos lá. Analise as seguintes afirmações e marque as verdadeiras, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a primeira informação aqui? A primeira afirmativa. Vamos ver. Ondas mecânicas se propagam no vácuo. Opa, gente, não preciso nem ler mais o resto, né? As ondas mecânicas se propagam no vácuo? Não, elas não se propagam no vácuo, elas necessitam de um meio material. Então, eu já posso marcar isso aqui como falso. Não preciso nem perder tempo lendo o resto da questão, beleza? A questão número 2, né? O item número 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação? Pessoal, essa afirmativa ela é verdadeira. Lembre-se, se eu pegar uma mola, um exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês, tá? Se eu pegar aqui, então, uma mola, a direção de vibração dela é a mesma da direção de propagação, tá? Se eu esticar essa mola aqui, eu perturbo ela na horizontal e quando solto, a velocidade dessa onda também será na horizontal. Então, é verdadeira o item 2. Item 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar? Gente, essa afirmativa ela é correta, tá? Então, essa aqui é verdadeira. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Show? Tranquilo? Próximo. As ondas sonoras são ondas transversais e não se propagam no vácuo? Essa segunda afirmação aqui é verdadeira. As ondas sonoras são ondas mecânicas, então elas necessitam de um meio material, não se propagam no vácuo. Porém, elas são ondas longitudinais, pessoal. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. O item número 5, as ondas eletromagnéticas são transversais. Essa afirmação, ela é verdadeira. Toda onda eletromagnética, ela é uma onda transversal. O que é uma onda transversal? É aquela cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Beleza? Então, a direção de propagação e a direção de vibração formam um ângulo de 90 graus entre eles, então é uma onda transversal. Então, eu tenho aqui o item 2, o item 3 e o item 5 verdadeiras. Então, fica sendo aqui, ó, a letra C, a afirmativa correta, tá bom?
Então, é uma questãozinha teórica para ver se a gente está em dia com os conceitos lá da parte inicial de ondulatória, tá? E fica sendo, então, a alternativa letra C, a correta. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima? Apagar aqui. Para a última questãozinha do estudo dirigido, que é uma questãozinha também envolvendo cálculo, que eu vou trabalhar a equação de Taylor, ok? Vamos ler o enunciado aqui. A velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda depende da força de tração com que a corda é esticada e de sua densidade linear, que é o μ, tá? Um cabo de aço com 2 metros de comprimento e 200 gramas de massa é esticado com uma força de tração de 40 newtons. Ok. A velocidade de propagação desse pulso nesse cabo, em metros por segundo, é... Então, vamos lá. Vamos separar os dados que ele forneceu aqui para mim. O que ele me deu? Ele me deu aqui o comprimento do cabo de aço, né? Que vale 2 metros. Me deu a massa, que vale 200 gramas. Gente, isso aqui eu vou precisar passar para quilos. Já vou adiantar aqui. Eu vou dividir isso aqui por 1.000, tá? Gramas para quilo, eu divido por 1.000. Então, isso aqui vai me dar 0,2 quilogramas. Isso aqui em notação científica, que vai ficar mais fácil para eu trabalhar, isso aqui, pessoal, me dá 2 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Eu vou deixar em notação, porque vai ficar mais fácil para eu trabalhar, beleza? O que mais? Ele me deu a tração, que é uma força, então por isso do vetorzinho aqui em cima, ela vale 40 newtons. E ele quer saber a velocidade de propagação desse pulso. Equação de Taylor. Qual é a equação de Taylor? Vamos lá. V igual a raiz quadrada do quociente da tração pela densidade linear, que é o μ, ok? Então, o V é minha pergunta, que eu vou determinar. A tração eu tenho? Tenho, tá aqui, ó, 40, beleza. Mas eu tenho μ? Observe que não foi dado o μ para mim, não de forma indireta, mas de forma indireta eu consigo calcular ele. Como eu calculo μ? Vou colocar aqui, ó, μ, que é a densidade linear, ela vai ser a massa dividido pelo comprimento. Vamos calcular? Isso aqui vai ser igual, então, a massa vale 2 vezes 10 a menos 1, dividido, porque eu estou trabalhando aqui em notação, tá? Dividido pelo comprimento, que vale 2. Mi vai ser igual, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 10, mantém o fator multiplicador. Como aqui não tem nada embaixo, nenhuma potência embaixo, mantenho 10 a menos 1. Unidade de medida, quilogramas por metro. Pronto. Calculei o μ. Agora eu consigo fazer o cálculo tranquilamente, sem muitos problemas. Então, vamos lá. V igual a raiz quadrada. Quanto vale a tração? 40. Dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Tá? 1 vezes 10 a menos 1. Deixa eu só arrumar aqui. Fica mais bonitinho. Então, 1 vezes 10 a menos 1. V igual a raiz quadrada, vamos lá, 40 dividido por 1 dá 40, correto? Vezes 10, esse expoente sobe com sinal contrário, então vai ficar elevado a mais 1, beleza? Então, ó, fazer aqui, vou tirar da anotação agora, pessoal. Isso aqui, 40 vezes 10 a mais 1, é a mesma coisa que 400. Raiz quadrada de 400... Fica fácil, não? Raiz quadrada de 400 é 20. 20 o quê? Metros por segundo. Essa, então, é a resposta da minha questão. Vai ser a letra D de dado, 20 metros por segundo, tá? Então, nessa
Nessa questãozinha, eu fiz a conversão de gramas para quilo, deixei a notação científica, usei a equação de Taylor, calculei a densidade linear, que é o μ, joguei na equação e achei a velocidade de propagação desse pulso, que foi de 20 metros por segundo. Beleza? Então, essa é a questão, foi a questão número 3, foi a última questão do estudo dirigido da parte de física. Tranquilo? Show? Então, vamos para a próxima correção, que agora será da prova bimestral, tá? Que vocês realizarem em sala também, são apenas 2 questões na parte de física. Separei uma questão teórica e uma questão envolvendo um cálculo simples, tá? Então, vamos resolver agora a primeira questão de física da avaliação bimestral. Vamos lá. Não é uma questão complicada. Ela fala o seguinte: assinale entre as alternativas seguintes aquela que há exclusivamente ondas de natureza eletromagnética. Pessoal, exclusivamente ondas de natureza eletromagnética, tá? Eu posso eliminar aqui qualquer item que fala sobre ondas mecânicas, como, por exemplo, som, infrassom e ultrassom. Infrassom é aquele que está abaixo da frequência de 20 Hz, que é aquele que a frequência mínima para a gente ouvir, tá? E ultrassom são aquelas frequências que estão acima da frequência máxima que conseguimos ouvir, que é de 20.000 Hz. Tranquilo? Então, tudo que envolver ondas mecânicas, como som, né, infrassom, ultrassom, eu desconsidero como errado. Por exemplo, vamos para a alternativa A. Raio-X, ok, é onda eletromagnética. Raios gama também. Ultravioleta também. E infravermelho também. De cara, a letra A já é possível para a gente, mas vamos deixar aqui sobre análise. Próximo, letra B. Ondas de rádio, infravermelho, ultrassom. Opa! Ondas de rádio, infravermelho, ok, são, mas ultrassom não. Então já não é letra B. Luz visível, ok, ultravioleta, som e ultrassom. Errado também, não é. D. Infravermelho, ondas de rádio, sonar e infração. Infrassom? Não também, e nem sonar. Então, não é a alternativa D. Por fim, letra E. Ultravioleta, raios gamas, infrassom e infravermelho. Também não é, né, gente? Aqui, ó, ultravioleta é, raios gama é, infravermelho é. Porém, o infrassom, ele é uma onda mecânica. Então, veja que aqui eu tenho infrassom, sonar, infrassom, ultrassom, som, ultrassom também. Então, torna essas alternativas erradas, tá? Então, realmente, a alternativa certa fica sendo a letra A, beleza? Então, o que torna essas alternativas incorretas é a questão do som, tá? Do som envolvendo tanto o infrassom quanto o ultrassom, beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão, que é a última questão, que ela fala o seguinte para mim. Lembrando que todas as questões deveriam ter o cálculo. Você até poderia saber a resposta de cabeça, que é o caso dessa aqui, mas deveria apresentar o cálculo para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Última questão. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento igual a 1.700 centímetros. Sendo assim, determine a frequência mínima capaz de ser percebida pelo ouvido humano, dados a velocidade do som no ar de 1.224 km por hora. Gente, eu sei de cabeça a frequência mínima para ser ouvida pelo ser humano, que é de 20 Hz. Mas a questão aqui, nós vamos demonstrar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o comprimento de onda que ele me deu, 1.700 centímetros. Tem que passar para metros. Como que eu faço? Como que eu converto centímetros para metros? Divido por 100, muito bem. Isso aqui vai dar 17 metros. Só cancelar esses dois zerinhos aqui, beleza? A velocidade do som no ar foi dado aqui que ela é de 1.224 quilômetros por hora. Pessoal, vou passar para metros por segundo, tá? Tem que passar para metros por segundo, porque aqui está em metros, aqui não pode ficar em quilômetros, tá bom? É por isso que eu devo fazer a conversão desse valor de quilômetros por hora para metros por segundo, para ficar tudo em metros.
eu vou dividir isso aqui por 3,6. Nós já sabemos disso aí. Isso aqui vai me dar o valor de 340 metros por segundo. Tá? Então, eu tenho o valor do comprimento de onda igual a 17 metros e a velocidade de propagação do som no ar de 340 metros por segundo. Fechou? Vou usar aqui a equação fundamental da ondulatória, vou o nome faca, beleza? Quanto que vale a velocidade, pessoal? 340. Então, vou lá. 340, que é igual. Lambda vale quantos mesmo? 17. Vezes a frequência. Quem está multiplicando passa dividindo. 340 dividido por 17. Fazer aqui, a frequência vai ser, pode fazer a divisãozinha aí, ela vai ser de 20 Hz, ou seja, 20 Hz. Essa é a resposta dessa questão que foi da prova bimestral de física. Beleza? Então é isso, pessoal. Corrigimos aí todas as avaliações do bimestre da parte de física de ciências da natureza. O tema ondulatória, tá? Foi o tema aqui do nosso primeiro bimestre. Beleza? Então agradeço aí a aula, né? Vocês terem assistido até aqui e até a próxima, galerinha. Terão mais vídeos para vocês, tá bom? Valeu!